Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao último dia do nosso evento, a segunda conferência do Grupo de Estudos Pesquisa e Extensão em Medicina Veterinária, o GPMEV. Como sempre, antes do início, gostaria de fazer algumas considerações para vocês. Não se esqueçam de assinar a lista de presença, que vai ser divulgada durante a palestra, então fiquem atentos ao chat do evento. Quaisquer dúvidas, não se demorem, não tenham vergonha, coloquem suas dúvidas no chat, que ao final da palestra todas elas serão respondidas, e pedimos que vocês mantenham as câmeras e os microfones desligados durante a apresentação. Quero lembrá-los também que hoje nós temos sorteios de brindes. Nosso patrocinador do sorteio de hoje é a Horse Pharmavet. Então, gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Bruno Schouf. Antes de mais nada, quero apresentá-lo para vocês. O Dr. Bruno tem graduação em Medicina Veterinária pela Unirp de São José do Rio Preto, residência no Hospital Veterinário Dr. Alim Atic, também da Unirp, mestrado e doutorado pela Unesp de Botucatu, especialização em acupuntura e ozonioterapia pela Bioéticos de Botucatu. Ele é proprietário da empresa Schouf Vet, docente do curso de Medicina Veterinária da Unilago, mentor de Medicina Veterinária Integrativa da Equino Jacó. Ele também é docente do Instituto Equilíbrio e atua nas seguintes áreas: clínica médica e cirúrgica de grandes animais, gastroenterologia, ortopedia, cavalos e touros atletas, diagnóstico por imagem, raio-x, ultrassom, termografia e medicina integrativa. Professor Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco hoje, ainda mais falando de um tema que gera um pouco de polêmica, né? Fique à vontade, a casa é sua. Agora deixo com vocês, Dr. Bruno. Boa noite, então, professora Thalita e professora Deiriane, né? Gostaria de agradecer pelo convite, falar que é um prazer poder participar de uma palestra na casa onde eu sou docente, onde eu leciono, né? Então, agradeço aí a presença de todos. Fui muito bem apresentado, né? Então, acho que a grande maioria já teve aula comigo. Quem não teve, o prazer é muito grande, né? Como a professora Deiriane falou, nós vamos falar um tema polêmico hoje, né? E eu vou mostrar para vocês um lado que é pouco mostrado do universo do rodeio, né? Que é o lado que normalmente as pessoas não veem e não se informam, né? E até para vocês, médicos veterinários, nós vamos falar um pouquinho sobre o que isso acrescenta na vida de vocês e o leque de tanto de trabalho quanto de pesquisa que o rodeio em touros principalmente, que vai ser o foco hoje da palestra, vai abrir para vocês. É uma palestra que eu costumo ministrar bastante, acho que é a principal palestra junto com as de acupuntura e ozônio que eu ministro em grandes animais. E hoje, por ter esse tema desmistificando o universo do rodeio, eu acabei invertendo um pouco a ordem dela. Normalmente eu falo sobre o atendimento dos touros atletas, das lesões, dos tratamentos, das evoluções dos tratamentos, né, e da atuação do médico veterinário. Hoje eu acabei invertendo um pouco essa palestra, e nós vamos começar falando primeiro de alguns mitos, tá, que ocorrem, que são ditos que ocorrem nos rodeios, né, algumas inverdades que acontecem, e depois vamos falar também como que os touros que se machucam, porque não é possível um animal que participe de uma modalidade esportiva da mesma forma que uma pessoa. Qualquer pessoa que se movimente ou até que fique parado pode se machucar. Então, nós vemos que isso hoje tem várias modalidades terapêuticas, né? Que os proprietários investem um dinheiro bastante grande nesses tratamentos. Bom, então, começando a primeira pergunta que o pessoal sempre vai fazer, e eu gosto muito de falar principalmente com quem não conhece, com quem vem sendo
ter uma ideologia de que o rodeio maltrata os animais, que isso é um absurdo, onde já se viu colocar o bichinho para pular. E a primeira imagem que eu sempre coloco é essa, tá? Para mostrar uma das grandes inverdades que falam sobre rodeio. O sedem aperta o testículo do touro, tá? Eu acredito que vocês aqui todos estão na Faculdade de Medicina Veterinária, todos vocês sabem anatomia, e eu sei que vocês conseguem notar por essa foto que o testículo do animal, a bolsa testicular, perdão, o escroto do cavalo, do touro está aqui, tá? E o sedem está passando aqui. O sedem passa exatamente na região da virilha, tá? Onde nós colocamos o cinto, tá? E ao contrário do que muitos pensam, no rodeio profissional, tá, pessoal? Vou deixar bem claro que eu estou falando do rodeio profissional, aquele rodeio que tem veterinário responsável pela parte sanitária, veterinário responsável pela parte clínica, tá? Que segue as leis regimentadas pelo município, pelo estado, pela federação, tá? As leis da ABTR, que é a Associação Brasileira dos Tropeiros, tá? Eu estou falando de rodeio oficial, tá? Rodeio que é clandestino é outra coisa, tá? Rodeio clandestino que não é fiscalizado, que não é regulamentado, não entra no rodeio profissional. Esse sim a gente tem que tomar cuidado. Agora, o que é profissional, o que tem um veterinário, inclusive, recebendo para estar lá, porque nós temos que aprender que o veterinário tem que ganhar dinheiro, então nós temos que receber e receber bem para tomar conta de toda a parte sanitária e clínica dos animais. Eu sou defensor assíduo, tá? Do que é oficial e do que é regulamentado, tá? Os grandes tropeiros, os grandes veterinários, os grandes cavaleiros, tá? Que vão participar de um evento que é profissional. Então, vamos deixar bem claro. Ah, mas e o rodeio amador que acontece na vila, não sei na onde? Pessoal, o que não é regulamentado, a gente não tem como saber o que acontece. E aí sim nós temos que brigar para ser regulamentado. Tá? O que é oficial é isso daqui, tá? O que eu estou falando hoje. O sedem nada mais é do que uma corda que tem que ser macia, não pode ter arestas, tá? Não enrola arame no sedem, não se coloca choque no sedem, tá? Tem um veterinário que é fundamental para essa manutenção, ver se está o sedem de maneira adequada, ver o tamanho da correia do sedem, que o sedenheiro vai puxar a hora que o animal sair do brete, ela não pode ser muito comprida, tá? E saibam vocês que a maioria dos touros que são craques, que pulam bem, o sedem dificilmente ele vai apertado, ele é muito apertado, tá? Cada touro tem a sua regulagem de sedem, tá? Tem touro que pula com o sedem mais apertado, tem touro que pula com o sedem mais solto, tá? Inclusive nos Estados Unidos o sedem não é nem puxado, ele já é amarrado na virilha do touro, tá? Ah, mas por que o touro pula se a gente não está machucando ele, tá? Todo mundo aqui, eu acredito que já foi numa fazenda, ou já andou a cavalo em algum sítio, ou escutou a história de um avô, de um tio falar, que a virilha do cavalo, vamos falar do cavalo, não estou nem falando dos bois, é uma região que é extremamente sensível, tá? Então, toda vez que a barrigueira de trás, quando a gente está cavalgando, vai para a virilha, tenho certeza que o cavalo vai pular, por mais manso que ele seja, ali é uma região que faz muitas cócegas, tá? Inclusive na gente, eu duvido de vocês quem não tem cócega na virilha, tá? Cócegas na axila. Por quê? São regiões que a gente tem um certo receio, a cócega é um certo receio, por quê? Aqui passam grandes vasos, grandes artérias, artéria femoral, tá? Então, nós temos essa proteção contra qualquer agressão na região da virilha, tem essa cócega, porque é onde o predador vai atacar por conta do calibre arterioso que tem ali, tá? Então, o sedem não machuca, tá comprovado aqui que o sedem não aperta o testículo do boi, tá? E, inclusive, faço uma pergunta para todos os meninos aqui, se alguém apertar o testículo de vocês, se vocês vão conseguir pular do jeito que esses bois pulam, tá? Então, realmente é impossível, tá? Não sei se as meninas vão entender, mas com os meninos eu consigo ter essa noção, consigo dar essa noção de dor. Bom, sedem, vou mostrar mais uma outra foto para vocês depois, que vocês vão constatar que realmente o sedem não está machucando o animal. O que são essas fotos, pessoal? A grande maioria das pessoas vê essa imagem aqui do touro pulando, do touro escoiciando, prancheando, virando a barriga para cima, tá pulando, rodando, tentando pegar os peões. E quando, na verdade, isso daqui, pessoal, é uma porcentagem ínfima do que é a vida de um touro de rodeio, tá? Primeiramente, vocês notem o tanto que esse animal está estressado. Você olha o semblante dele,
a calma que ele tem, e o sedenheiro vindo retirar o sedem desse animal. Ele está parecendo que está sofrendo? De maneira alguma, tá? Então, esse é um animal que não se aparenta maltratado, é um animal que está com um score corporal adequado, tá? A foto está de noite, está de longe, mas nós não vamos ver ectoparasitas, endoparasitas, mas é um animal que é vermifugado, que é feito hemograma periodicamente, funções bioquímicas, então hepática, renal, musculares, tá? Tem veterinário 24 horas para acudir em qualquer emergência, tá? Então, não se nota o animal que está sofrendo aqui, pelo menos na minha visão. Isso daqui, pessoal, não é em lugar nada mais, nada menos do que no Central Park, tá? Nos Estados Unidos, em Nova York, todo mundo já deve ter visto algum filme no Central Park, é um dos lugares turísticos mais tradicionais da cidade, e esses daqui são os principais touros americanos. Esse aqui provavelmente vai ser o Wartime, tá? Um dos maiores touros da atualidade. E eles estão passando por um tapete vermelho. Notem que tem um trailer aqui de onde esses touros saem, e eles estão desfilando para o público em um tapete vermelho, para vocês verem a idolatria que os touros de rodeio têm nos Estados Unidos e tem no Brasil também. Tanto é que nos Estados Unidos, um dos cowboys mais reverenciados é o Adriano de Moraes, tá? Que é um brasileiro. E ele vende muito souvenir dele, do Adriano de Moraes, até hoje. E na época que ele estava no topo da lista dos cowboys lá, ele vendia muito souvenir, porém ele vendia menos souvenir que o Little Yellow Jacket, que era o touro mais famoso do momento. Então, os americanos têm uma paixão enorme pelos touros, tá? E os animais também estão extremamente bem tratados. Quando a gente vê essas duas fotos aqui, isso daqui é lá na Fazenda Santa Marta, do Paulo Emílio, nós vemos dois, aliás, um grande ícone e um clone de um grande ícone, tá? Esse daqui é o clone do touro bandido, e esse daqui é o touro agressivo, tá? Que foi um dos melhores touros de todos os tempos, os dois touros, aqui os dois na mesma imagem. Isso daqui, pessoal, essas duas fotos de baixo, elas são o que é a maior parte da vida desses animais, que é ficar num piquete, com alimentação balanceada, com desverminação adequada, com as vacinações todas em dias, tá? E com a melhor nutrição que vocês puderem imaginar, além de todos os suplementos para musculatura, para energia, para melhorar a qualidade de sêmen, porque sim, o touro de rodeio é um doador de sêmen durante toda a vida, inclusive depois quando ele se aposenta. Então a gente não vai matar o touro de rodeio depois que ele parar de pular, ele vai virar um doador de genética, tá? Isso daqui então é a grande maioria grande parte da vida desses touros aqui. Lógico, o ano inteiro tá esse piquete verdinho, não, nós passamos por seca, por chuva, mas esses animais, mesmo quando não tem pasto, eles vão ter uma suplementação de silagem, de ração, tá? De sal mineral, que a grande maioria dos animais de abate, de leite, hoje não vão receber. Muitas pessoas não comem tão bem quanto esses animais se alimentam. Notem isso daqui, o touro, ó, pulando no rodeio, o sedenheiro removendo o sedem dele, também é um animal sem expressar nenhuma reação, e esse barrigudinho aqui é o proprietário. Olha só a calma que esse animal tá, ele tá comendo com o dono praticamente abraçado nele, tá? Até uma certa imprudência de fazer, porque o cara tá de chinelo, tomar um pisão no pé, tomar um coice, mas enfim, a confiança é tão grande e um carinho tão grande pelo animal, que enquanto ele está comendo, o cara está ali abraçado nele. Ou seja, é um animal que não necessariamente tem que ser um animal bravo, que tem que ser agressivo. Ele é simplesmente um animal que tem a tendência de pular. Não tem cavalo que corre melhor tambor que os outros, não tem cavalo que laça melhor que os outros, não tem cavalo que aparta melhor que os outros, não tem pessoas que jogam futebol melhor que os outros, pessoas que jogam tênis melhor que os outros. Existe o treino, mas existe o dom e a aptidão atlética, tá? Eu, por exemplo, nunca conseguiria jogar badminton, tá? Mas eu tentei mais ou menos jogar futebol. Por quê? Pela capacidade atlética que cada um tem, tá? E você tem uma predisposição para fazer alguns esportes bens. Ou você nada bem, ou você corre bem, e esses touros têm uma genética para conseguir pular melhor que os outros. Tanto é que não é só você colocar... Se fosse o touro pular pelo sedem, qualquer touro que você colocasse o sedem seria um touro de rodeio. Quando, na verdade, é cada vez mais difícil a gente tirar indivíduos que não são de genética de rodeio e trazer para o rodeio, tá? Então, isso cada vez fica mais difícil, por isso que nós fazemos agora o que os americanos fizeram há 40 anos, tá? Então, existe um studbook nos Estados Unidos, um livro de raça,
de linhagem, na verdade, onde o touro que não é registrado nesse studbook nos Estados Unidos, ele não pula. Então, ele tem que ser um touro que tem linhagem para pular. Tá? E no Brasil nós estamos já começando a fazer isso. Já temos a etapa dos jovens touros, que é como se fosse um potro futuro, que os animais mais jovens já vão participar de pulo para ver se eles vão ter o know-how para virar um touro atleta pulador. Tá? Essa imagem aqui, pessoal, são 2 touros diferentes, tá? Esse daqui é o touro agressivo. Eu vou mostrar um vídeo dele depois. Isso daqui no rodeio foi um dos melhores touros. Olha a altura que esse touro está pulando, tá? E é um dos touros mais mansos que eu já conhecia. Eu vou mostrar alguns vídeos dele depois. Esse daqui é o touro baleado, tá? Da Companhia de Rodeio Paulo Emílio. Essa daqui é a professora Suelen Migues, tá? Que trabalhou comigo na Unirp, tá? Ela trabalhava com a parte de reprodução desses touros, tá? E isso daqui foi uma iniciação científica até da doutora Nais Illier, foi minha aluna também. Doutora Nais Illier, ela é irmã do Neilovan Tomazelli, que foi um dos peões que o bandido jogou para cima, até a cena da novela América, tá? E vocês notam como esse touro é manso, tá? Então o touro não precisa ser bravo para pular, ele tem que ter aptidão atlética. Essas fotos aqui foi o senhor João Eduardo, que é tropeiro dessa companhia do João Eduardo, tá? É ali de Monte Aprazível. Isso aqui é o filhinho dele, bem novinho, devia ter uns 2 anos e pouquinho, no meio da tropa dele de rodeio. Então, olha os touros aqui, olha a boiada. Tem algum touro maltratado, algum touro que se sentia agredido, judiado? Não, tem um menininho aí, os touros não estão nem ligando. Ou seja, não é um animal que tem o hábito de apanhar, tá? Senão, com certeza, não ficariam nessa proximidade de uma pessoa. Esse touro aqui é do João Eduardo também, é um exemplo de um touro que foi investido um valor muito alto, sem grandes chances de retorno atlético. Tá? Ele foi atropelado por uma carreta de trator quando ele era um garrote. Vocês podem notar que no ilho dele aqui do lado esquerdo tá faltando um pedaço. Então notem que o lado direito e o lado esquerdo, ele está todo afundado, ele teve uma fratura bem grave. Ele ficou internado durante muito tempo, teve vários abscessos, flegmões, teve que ser removido um pedaço de osso. Machucou no rodeio? Não, ele foi atropelado. Foi um acidente que aconteceu. E o João Eduardo gastou uma nota com ele internado. Eu lembro-se que foi em 2017, se eu não me engano, quando eu atendi ele, tá? E, depois de tanto esforço, a gente nota que o boi voltou a pular e foi um dos melhores touros da temporada, tá? Ou seja, além de o touro ser um touro atleta que foi investido um tratamento, olha que a função nossa, que vai ser a função de vocês do futuro, é pegar um animal que está praticamente perdido, descartado, e fazer ele voltar a pular, tá? Então, o que você fez? Você pegou todo o investimento que o cara fez no tratamento, que o proprietário fez no tratamento desse animal, e valorizou esse boi. Se ele gastou 10 mil reais, ele vende esse boi aí por 30, 40, 60 mil reais, tá? Então, quem paga um valor desse num touro não vai pagar um valor desse para maltratar. Outra foto aqui muito legal, que eu falo que é gentilmente cedida, mas foi gentilmente roubada do história do Dr. Paulo Bellarmino, tá? O Dr. Paulo Bellarmino foi uma das primeiras turmas que eu dei aula, em 2009, 2010, se eu não me engano, e é um entusiasta do rodeio, mexe com a parte de reprodução e eventos, tá? Então, vocês podem notar aqui, na Companhia de Rodeio Paulo Emílio, o touro com o sedem passado, na região da virilha. O cameraman é a pessoa que está mais nervosa e mais preocupada aqui, e o touro está comendo. Agora, vamos combinar com os meninos aí. Se vocês estiverem com o testículo apertado, vocês iriam sentar para comer calmamente? Com certeza não. Então, o sedem não machuca, pessoal. O sedem não causa lesões. Prova disso é que esse touro está comendo com o sedem, tá? E muitas vezes já fizeram experimentos de fazer o touro pular, tirar o sedem, ele vai cobrir uma vaca, se tiver uma vaca no cio, ele vai se alimentar se tiver alimento, ou seja, se ele tivesse com dor na região ali do testículo, na região da virilha, provavelmente ele não iria fazer nenhuma dessas funções por estar com dor. Isso daqui também é uma foto, né? Tá mais artística, é lá na Companhia de Rodeio Marcelo Castro, é o que acontece com os touros nos intervalos entre os rodeios. Estão todos ali no pasto, não posso falar que estão na sombra, né, que estava sem folha a árvore que tinha morrido, mas essa é a vida que os touros têm entre os rodeios. Ou seja, não vou criticar o leite, não vou criticar a carne, até porque eu sou das pessoas que mais entusiastas e apoio o agronegócio no Brasil, tá?
nós alimentamos o mundo não está pior porque nós temos o nosso agro, tá? Embora os mimizentos vão falar da pandemia aí, o mundo só não está pior, só não está faltando mais alimento porque tem o Brasil que produz, tá? Mas, se a gente comparar um touro atleta com uma vaca de leite, com um touro de confinamento, olha a diferença da qualidade de vida desse animal, tá? Agora vamos fazer uma analogia aí. O que é mais confortável para o touro? Isso daqui ou ficar quietinho numa baia? Ou vamos pensar pior ainda, se um cachorro fica aí 24 horas por dia dentro de um apartamento, ele não faz xixi, ele não faz cocô, só a hora que o proprietário desce com ele e o proprietário vai trabalhar o dia inteiro, ele fica sozinho o dia inteiro no apartamento. Ah, mas aí ele dorme na cama com o proprietário. Sim, mas ele está feliz nesses outros momentos dele, tá? Então, o que é melhor? O touro ficar num pasto desse, pular 8 segundos por noite, ou ficar aí 20 horas sozinho, 18 horas sozinho, depois ficar com o proprietário, que vai pintar o pelo do cachorro, vai pintar a unha do cachorro, vai humanizar o cachorro e tirar todo o instinto do animal, tá? Então, professor, mas o boi está no pasto, ele vai tomar chuva, ele vai tomar frio, ele vai tomar sol. Pessoal, como que vivem os gnus na África, as zebras na África? Esses são animais que são feitos para ficar soltos, para andar, para pastar, para ruminar, a mesma coisa dos equinos, tá? Então, isso daqui é o bem-estar para o touro. Olha a altura que esse touro está pulando, olha a musculatura que esse animal tem nessa foto do André Silva, que é o fotógrafo da PBR. O touro está pulando a cerca praticamente sem fazer esforço nenhum. E olha a musculatura desse animal, olha a carne que esse animal está. Vamos falar o português bem tradicional. Está com o pelo liso, está brilhante. Então, esse é um animal que está sendo maltratado, que está sendo judiado. E olha a capacidade atlética que um touro de rodeio tem de pular. Esse vídeo aqui também é um vídeo que mostra esses animais na hora de se alimentar, na hora de comer o seu concentrado. Eles ficam no pasto, tá? Só desligar aqui para não ficar o barulho de trator na cabeça de vocês. E notem, todos os animais com um bom score corporal, tá? Lembrando que eles não devem ser muito pesados, tá? Porque quanto mais pesado o touro, mais lesão ele vai ter. A gente faz uma analogia com o jogador de futebol também. Quem se machuca mais, o jogador pesado ou o jogador leve? Tá? O jogador pesado sobrecarrega muito mais as articulações. Então, a gente não quer um touro pesado, tá? Então, esses são os touros que estão se alimentando tranquilamente. Você não vê agressividade, não vê animais machucados, não vê animais judiados. Então, isso daqui é a vida do touro de rodeio, tá? Então, a vida do touro de rodeio não é pular no rodeio. Aquilo lá são coisas esporádicas, é uma função esporádica daquele animal. Ele vai pular seus 8 segundos, vai ficar um fim de semana fora de casa. O que mais cansa, na verdade, não é nem pular. O que mais cansa é a viagem. Só que hoje nós temos caminhões que tem um borrachão, tá? O forro do caminhão é todo de borracha, tem a palha de arroz em cima, tem câmera para monitorar esses animais. Se for uma viagem muito longa, esses animais param, são desembarcados, recebem alimentação, viajam novamente. Então, isso daqui é a vida na fazenda desses touros. O local todo sombreado para eles ficarem, eles ficam extremamente à vontade. Esse daqui é o touro agressivo. Que de agressivo só tem o nome. Olha o enfermeiro, o Hernando Júnior, que é o enfermeiro da Unirp ainda, está lá. Tira um carrapatinho daqui, um dali, que vai ter sempre. O outro funcionário vai lá, pega no testículo do animal, e o animal não está nem aí. Ele não está sedado, isso é simplesmente a índole desse touro. Esse é um outro touro também, esse aqui eu não vou lembrar o nome dele. Esse touro chegava a ser chato, porque todo mundo que passava na beira do curral, ele encostava lá no curral para ser coçado. Tá? Então, era um touro que, inclusive, era carente. Tá? Tanto que a gente tratava bem ele. Ele era o xodó dos estagiários, dos funcionários. Tá? Então, olha a docilidade do touro. Ele vinha se esfregar na cerca para pedir carinho. Então, isso é um touro de rodeio. Esse animal está judiado, maltratado, ele está gordo, está magro, aliás. Não. Esse touro aqui, nossa, mas esse touro está maltratado, está judiado. Esse touro, pessoal, ele tem 12 anos. Hoje, parece que ele tem 15 anos de rodeio. Esse ano nós aposentamos ele, uma propriedade que nós atendemos ali em Morro Agudo, na comprei de rodeio Marcelo Castro. Ele se chama Show da Loira, tá? Ele tem uns 15 anos de rodeio e é extremamente manso, tá? E olha a performance atlética dele.
Então, um animal para aguentar pular 12 anos tem que ser extremamente bem cuidado, tá? E hoje, nós aposentamos, vai descartar, vai mandar para o frigorífico. Primeiro, se a gente pensar na qualidade da carne, quem vai comer uma carne de um touro que pulou durante 12 anos? A musculatura que esse animal vai ter. Não vai ser uma carne de qualidade. Então, não tem, nem com o preço da roupa não compensa para o proprietário, pensando da maneira mais maléfica possível. Esse touro está lá aposentado num piquetinho, comendo, bebendo, fazendo acupuntura para tratar a dor nas costas que ele tem. Ou seja, o proprietário investe no tratamento de um animal que já está aposentado, tá? Então, isso é um touro de rodeio. E olha a altura que esses touros vão pular, a performance atlética que esses touros têm. Um animal que é judiado não teria capacidade muscular e anaeróbica para fazer um esporte desse. Olha a altura que esse touro está pulando. Para quem sabe a altura dos bretes, olha o tanto que esse touro pula alto. Olha esse touro, o touro mandrake do Marcelo Castro, que é um dos touros que pula mais alto que eu já vi. Olha a altura que esse touro pula. Esse touro também hoje está aposentado já, ele teve uma laminite, foi tratada, hoje não é clínica mais, ele tem uma laminite subclínica extremamente discreta e está só no meio das vaquinhas lá, doando a genética dele. E mesmo estando aposentado, nós fazemos acupuntura e ozônio nele todos os meses lá. Nós vamos na fazenda e nós vamos todo mês atender todos os touros de rodeio dessa propriedade. Então, notem o carinho que tem com o animal atleta. Porém, pessoal, como qualquer atleta, como qualquer cavalo de prova, como qualquer ginasta, como qualquer jogador de futebol, vôlei, nós podemos ter lesões e muitas vezes lesões catastróficas, tá? Mas por que ninguém fala nada, então? A gente fala tanto de rodeio, que judia, por que ninguém fala nada do cavalo de corrida, do cavalo o jockey, o cavalo de turf, tá? Inclusive, tem um marido de uma apresentadora famosa aí que fala muita asneira sem saber que tem cavalo de corrida. Também nada contra o turf, é um esporte extremamente tradicional. Os animais ficam praticamente dentro de um hospital e tem toda a sua reabilitação, mas são cavalos que ficam na baia o dia inteiro, tem um índice de 90% de gastrite nesses cavalos, tá? Não tem um piquete, tá? Então, correm desde muito jovem, mas é um esporte. Agora, por que ninguém fala da corrida de cavalo? De acabar com a corrida de cavalo? É um esporte que tem muito dinheiro circulando, tem muita gente aí hipócrita que critica o rodeio, que teoricamente é um esporte mais popular, e esquece de ver lá os esportes equestres dos ricos, que também tem um desgaste do animal, como qualquer esporte tem. Tá? Então, a gente tem que pensar muito bem antes de falar e saber que nós estamos vendo o que vem acontecendo com as pessoas que criticam, mas aí critica de um lado e atua de forma pior de outro. Porém, o que nós fazemos com esses animais quando eles precisam? Lembrando que o animal atleta, ele também, além de ter as lesões de atleta, ele é um ruminante. Tá? Da mesma forma que o jogador de futebol tem problema cardíaco, o jogador de futebol tem Covid, o jogador de futebol tem dengue, o touro de rodeio também tem babésia, também tem timpanismo, também tem diarreia, só que nós cuidamos desse animal. Então, aqui é a doutora Natália Genari, que foi minha residente, tá? Hoje, inclusive, mora nos Estados Unidos, está fazendo uma reposição de eletrólitos do animal que estava convalescente, que estava doente. O animal está amarrado, tá, mas olha aqui a proximidade, olha o tanto que a gente tem carinho com esses animais. Esse outro touro está tomando o ácido zoledrônico, tá? Um frasquinho dele deve custar quase R$400 para melhorar a condição osteoarticular do jarrete, que ele tinha uma doença degenerativa no jarrete. Então, olha o investimento, isso é só um dos remédios, fora os outros que custam 500, 600, R$1.000, que está sendo feito aqui no brete. Ah, mas o animal está no brete, está amarrado. Pessoal, não tem como a gente fazer soro num touro, exceto algumas situações, fora do brete. Tá? Isso chama-se brete de contenção, que inclusive esse brete de parede móvel, ele foi comprovado que ele acalma o animal na hora que você fecha a parede. Depois vocês leem um livro que chama Na Língua dos Bichos, da Temple Grandin, tem até um filme que chama Temple Grandin. É uma mulher autista que fez os currais, fez assim, projetos de currais, e fizeram os projetos dela nos Estados Unidos, de currais anti-estresse, tá? E ela desenvolveu um brete do abraço, porque ela não conseguia ser abraçada por ninguém, porque ela era autista.
e ela percebeu que quando os bois entravam no brete e apertavam as laterais, os bois se acalmavam. E ela começou a fazer um experimento com toda a faculdade dela. A maioria das pessoas que eram abraçadas pelo brete tinham sua frequência cardíaca diminuída. Então, muita gente, às vezes, fala besteira, está judiando, está apertando no brete, quando, na verdade, aquilo lá, muitas vezes, é um fator de relaxamento para o animal. A acupuntura, tá, pessoal? A acupuntura é uma rotina que aqui nessa época ainda não era tão intensa. Hoje em dia, a acupuntura é feita em várias companhias, todo mês, toda semana, tá? É uma conscientização para melhora em dor nas costas, melhora de imunidade, melhora em dor em membros, tá? Melhora, inclusive, da performance atlética. Eu, por exemplo, devo fazer pelo menos uns, por mês, dependendo do mês, uns 100 touros, tá? Então, quem que faz 100 touros, acupuntura, são touros de rodeio. A grande maioria dos meus clientes de acupuntura dos bovinos são touros atletas. 99% rodeio, 1% leite, 1%, meio por cento leite, meio por cento corte. Olha isso daqui. Então, nossa, professor, mas que judiação, tá sangrando. Pessoal, se tá sangrando quando a gente coloca agulha, é porque tem energia estagnada. Se tá sangrando, quer dizer que você liberou a passagem da energia no meridiano, onde o Xue vai, o Xue é o sangue em chinês, o Qi vai, que é a energia, tá? Então é normal, é até interessante que sangre a agulha na hora que você faz a acupuntura. Esse era um touro que tinha uma vesiculite, tá? Então a gente fez um tratamento para vesiculite, e é um tratamento que melhora a performance reprodutiva, inclusive, tá? Então, são várias técnicas que a gente pode utilizar, tanto para tratar a reprodução, quanto para tratar a performance atlética e imunidade, tá? Então, touros como Giramundo, touros como Mandrake, touros como o Fascinante, são pacientes que nós tratamos. O Fascinante foi 4 vezes campeão de Barretos, tá? Ele não vinha pulando bem por conta de uma lombalgia. Entramos com a acupuntura e eletroacupuntura, ele ganhou mais 2 rodeios de Barretos, que é o rodeio mais disputado do Brasil. Aqui a moxa, tá? Quem não conhece, a Artemisia, é uma erva que a gente utiliza para tratar, fazer acupuntura também, para potencializar o efeito, tanto fazendo na agulha, quanto fazendo ali direto no lombo do animal, com esse aparelhinho que é o término. Melhora muito a dor nas costas do boi, acalma, ele quase dorme durante a sessão, tá? Então o bicho gosta da acupuntura, lógico, ele gosta de colocar agulha, às vezes ele reclama um pouquinho, mas depois ele relaxa assim muito, e o resultado na competição é muito bom. Aqui a doutora Beatriz Tereza, que foi minha residente, fazendo acupuntura no prato do dia com a moxa. Então, quem não gostou do brete, a gente tem os boi que a gente faz sem brete também. Deu até para fazer pose para foto, tão mansinho que ele era. Lógico, é um touro de 12 anos de rodeio, deve ter quase mais de 20 anos, tá? Agora ele está aposentado, vivendo a velhice dele. Ozonioterapia, então a gente pode inclusive aplicar o ozônio nos pontos que estão doridos, nos pontos como aqui de performance, então para dor em membro, para dor na coluna, para melhorar a imunidade, para tratar feridas. Então o ozônio vem como uma complementação do nosso tratamento, tanto com a acupuntura quanto com a suplementação que nós fazemos. A ozonioterapia pode ser feita por forma retal, que é uma das formas mais práticas de fazer. Então, aí, fazendo, coloca no brete, introduz ali uns 3 litros de ozônio no reto do animal. Aqui é uma função que nós costumamos delegar para os nossos estagiários, né? Então, começou a fazer estágio, você pode ter certeza que o ozônio retal você vai ficar craque. Então, fazemos, assim, quase 100% dos nossos pacientes, tá? Existe a autohemoterapia maior, onde a gente vai coletar o sangue venoso do touro. A gente coleta meia bolsa de sangue de transfusão aqui. Notem a cor antes e depois de ser ozonizado. Então, aqui é o processo de ozonização. A gente vai jogar o ozônio dentro do soro, do sangue. Ozônio dentro do sangue. Vai ter essa mudança de cor, as reações das substâncias reagentes de ozônio, que vão melhorar a imunidade e a performance atlética, vão melhorar a disposição do oxigênio para o animal, aumentar a quantidade de hemácias, aumentar a energia, tá? Então, feita a retransfusão do sangue do mesmo animal, então se tira do mesmo animal, ozoniza e volta para o mesmo animal, e o resultado é esse daqui. Olha a velocidade dos pulos do animal, a constância. Ah, mas o peão parou. Mas o touro recebe nota se o peão parar. Então, foi a melhor nota da noite do touro, tá? Então, o touro e o peão ganham nota pelo desempenho atlético, tá? Então, não precisa derrubar. Só de ter uma boa montaria, o touro vai ser bem avaliado,
tá? Notem a força que esse animal tem, a gente fez o mesmo tratamento nele, não dá nem tempo, ele já estilinga, o peão já está no chão, tá? Esse já é um touro que é mais bravo, esse touro aqui é o touro marrento, que infelizmente acabou vindo a óbito ano passado, tá? Mas olha a força que esse touro tinha, um dos melhores touros da companhia de rodeio Marcelo Castro, tá? Hoje vai ser esse primata, e o... Primata não, perdão. Como chama esse boi? Esqueci o nome dele agora. Enfim, é o gato mestre e o outro touro que eu esqueci o nome, tá? Mas é um dos melhores touros. Depois, até o final da palestra eu lembro. Recebem fisioterapia, então esse touro tinha uma doença articular degenerativa na articulação do jarrete, feito aqui o ultrassom terapêutico, então, para aliviar a dor, da mesma forma que era feito a eletroterapia, tá? Então, fica dando aqueles choquinhos elétricos, vai melhorar a circulação, vai tirar a dor desse paciente, e além da infiltração, da acupuntura, dos ônibus, dos anti-inflamatórios, tem vários tipos de tratamento que nós podemos incrementar aqui. O ultrassom, o laser, tá? Que é o show da loira, recebendo a laser terapia na região da coluna para tratar a lombalgia, tá? Então, a doutora Lauriane da Athletic Horse, que é a nossa parceira na fisioterapia. O próprio redondel eletrônico, pessoal, é uma forma de fisioterapia, porque você condiciona o animal, faz com que ele perca um pouco de peso, melhora a musculatura, melhora a perfusão sanguínea, tá? Diminui o metabolismo anaeróbico que eles vão ter, diminui não chega a ser cãibra, mas a acidose lática que vai ter ele presente na musculatura, tá? Então ele vai ter uma boa perfusão sanguínea. Os currais individuais já são uma realidade, então aqui outra história roubada do Dr. Paulo, tá? Em 2018 já tinha os currais individuais. Uma coisa que a gente briga muito é isso, porque a grande maioria das lesões, como fraturas, como feridas, são em decorrência de brigas. Imaginem 2 animais de quase 1.000 quilos brigando, tá? E entre machos sempre vai haver uma relação de dominância e dominado. Até que isso se estabeleça, os animais vão brigar, tá? E é aí que os animais acabam se machucando. Por isso que hoje a gente tende a fazer os currais individuais para que diminua a chance desses animais se machucarem, tá? Então essa daqui vai ser cada vez uma realidade maior, então uma melhor acomodação dos animais, melhor acomodação dos funcionários que tratam esses animais, e isso tende a ser uma realidade no Brasil, como já ocorre nos Estados Unidos. Então é por isso que a gente tem que brigar, por melhoras nas condições, o que já vem acontecendo, tá? Mas a gente precisa do que para isso? De veterinários, que somos nós que vamos mudar isso, que vão trabalhar no meio do rodeio, fazer pesquisa no meio do rodeio para ver o que vai ser o melhor para esse touro ter menos lesão e ter uma melhor performance atlética, tanto da parte de nutrição, quanto da parte de fisioterapia, quanto da parte de clínica, cirurgia, de imagem, tá? Então aqui, ó, isso daqui foi em Barretos, foi 2016, 2017. Foi uma entrevista que nós fizemos com a Folha de São Paulo, tá? Foi a Folha essa daqui? Eu acho que foi. Deixa eu ver. Foi a Folha. Folha de São Paulo, que é um jornal que é cheio não posso dizer aqui para não ofender ninguém. É cheio das ideologias, fez uma matéria e isso deu uma repercussão enorme, tá? Vendeu muito jornal, porque ninguém nunca imaginou que os touros que são realmente milionários, tá? Hoje se vende touro a 500, 300 mil reais, 100 mil reais, tá? Um touro hoje, para começar, deve custar uns 80 mil reais, um touro já bom, tá? Então, se não valesse, não fariam-se touros para serem vendidos, tá? Dessa matéria que a gente fez sobre acupuntura. Tanto é que o Diário da Região foi lá copiar a Folha de São Paulo, na semana seguinte fez a mesma matéria, tá? Então, falando da acupuntura nesses touros que vão receber os cuidados especiais, tá? Então, isso já vem cada vez mais ganhando força, que os touros são bem tratados e realmente são, tá? Quem, às vezes, duvidar que esses touros são bem tratados, duvidar que nós fizemos acupuntura, eu convido aí em 2 ou 3 companhias de rodeio, se vocês quiserem, até mais, é só marcar o dia, a gente vai, vocês vão lá ver como que a gente cuida desses touros e como vão estar sempre bem tratados. E aí, pessoal, como que a gente faz, então? Como que a gente, nossa obrigação de veterinários nós temos que saber avaliar esses animais, se eles estão mancando, se eles estão bem. Por exemplo, esse é um exame de claudicação. Então, o animal no corredor,
isso pode ser feito na fazenda também, a gente nota que toda vez que ele pisa a mão esquerda no chão, ele levanta a cabeça. Mas de onde que veio isso? Veio do exame de locomotor de equino, tá? De aparelho locomotor de equino. Então a gente às vezes adapta para o bovino, porque na verdade o bovino atleta não é uma vaca de leite, não é um boi de corte. Então a gente tem que acabar extrapolando muita coisa do equino para o bovino. Esse outro touro, ó, toda vez que ele pisa a mão esquerda, ele vai levantar a cabeça também. Agora. É só porque eu falei, o vídeo não quis rodar. Uma tentativa, senão depois eu mando os vídeos para vocês. Esse vídeo não vai querer rodar. Mas enfim, esse vai rodar, tenho certeza. Tá de sacanagem comigo esses vídeos. Enfim, vamos ver se esse daqui roda. Notem aqui, pessoal, dá para a gente fazer também no curral, tá? Não precisa da estrutura de um hospital, da faculdade. Lógico, se você tem, é muito mais prático. Mas notem esse touro, toda vez que ele pisa a mão direita no chão, ele levanta a cabeça. Então, ele abaixa na esquerda, agora ele levanta na direita. Então, eu sei que ele está claudicando do membro torácico direito, tá? Claudicação de membro torácico direito. E aí, a gente vai colocar no brete para flexionar esse animal, para ver se a gente vai conseguir achar o local da dor dele. Então, flexiona os dígitos, flexiona o boleto, tá? Flexão de dígito, flexão de boleto, flexão de carpo, teste de gaveta. Mas como que faz teste de gaveta num touro? Aqui, ó, fazendo teste de gaveta para ver se a gente vai notar lesão na articulação femorotibial e femoropatelar, tá? E se nós não conseguirmos chegar num consenso com as flexões, nós vamos partir para os bloqueios perineurais, da mesma forma que é feita em equinos. E, da mesma forma que se faz em equinos também, podemos fazer os bloqueios intraarticular com anestésico. Se a dor for nessa articulação, o animal tem que melhorar a dor ou até abolir a dor. Lógico que isso não é um tratamento, isso é um exame. Depois você tem que infiltrar essa articulação ou fazer outro tipo de tratamento. A osteoartrite, que é a doença degenerativa nos touros atletas, é uma das infecções mais comuns. Antigamente, quando eu comecei, ou seja, nós, né, não só eu que trabalho com o atleta, nós começamos a trabalhar em 2003, que eu era aluno, até 2008, que eu estava na residência, depois já dando aula, nós tínhamos muito problema de casco, dos mesmos problemas das vacas de leite. Por quê? Era alimentação inadequada, excesso de carboidrato, então rolão de milho, não dava sal para esses touros, não casqueava esses touros. Chegou a ter 40 touros internados para fazer botinha. Tinha uma lesão podal. Conforme a gente melhorou o casqueamento, melhorou a nutrição, melhorou a sanidade do rebanho, diminuiu 90% das lesões podais. Ainda existem, tá? Mas são muito menores do que elas eram antigamente e muito menores do que elas são nos animais de leite. O que a gente vê numa osteoartrite? A irregularidade aqui nos ossos do carpo, então no radial do carpo e no segundo e terceiro osso do carpo, tá? Aumento de volume de tecido mole. Aqui a mesma coisa, irregularidades ósseas. Lembrando que isso daqui não é fragmento, é o quinto metacarpio. Aqui mais um, aumento de tecido mole, já proliferação óssea, quase uma anquilose acontecendo aqui entre o radial do carpo e o segundo e o terceiro ossos do carpo. Mais uma vez, aqui não é fragmento, é o quinto metacarpiano. As infiltrações articulares. Então, a gente joga lá remédio dentro da articulação, normalmente corticoide, ácido hialurônico e antibiótico, né, para evitar a infecção e para tratar a degeneração da articulação e a dor do animal. Então, aqui é uma infiltração das articulações do carpo. A gente faz uma antisepsia, coloca a agulha ali, deixa sair o líquido sinovial para ter certeza que está na articulação e faz a injeção ali dos fármacos. Então, uma infiltração de carpo. Notem, está sendo infiltrado o carpo esquerdo desse animal. E olha no rodeio o lado que ele vai pular. Ele pula exatamente em cima do carpo esquerdo, ou seja, ele está sentindo dor. Olha a altura que ele levanta à frente esse boi, a velocidade. Então, não está sentindo dor esse animal para pular. Aqui é um outro touro, tá? Que ele apresentou uma artrose. Olha como que o raio-x digital ajuda bastante a gente. Olha o tamanho do osteófito que ele tem aqui no processo extensor da terceira falange, tá? Então, era um animal que não tinha nenhuma claudicação muito evidente, porém ele tinha queda de performance. E fomos fuçando, examinando, até que a gente achou essa lesão. E a gente fez uma infiltração de ozônio. Então, colocou o scalp dentro da articulação e jogou o gás ozônio ali dentro. E ele voltou a pular da melhor forma que ele poderia.
Aqui é uma infiltração de jarrete. Vocês podem notar que tem aqui os osteófitos já aqui no metatarso, tá? Osteófitos aqui também entre o central e o talos. Então, toda a antisepsia. Em jarrete a gente costuma usar o catéter. Então, acessou a articulação. Pode-se também fazer uma coleta de líquido sinovial para análise, tá? No caso, a gente coletou, estava meio contaminado, a gente coletou outra amostra e depois infiltrou os mesmos fármacos que eu citei anteriormente. Então, aí tirando o líquido sinovial. E aí, a infiltração do fármaco. E, lógico, não é só infiltrar e voltar o toro para pular. Infiltramos, fizemos fisioterapia nele durante 15 dias. Então, ele andando aí. Professor, mas se você está com o animal machucado, você vai andar por quê? Porque o melhor jeito de nutrir a articulação é o animal se movimentando, para você renovar o líquido sinovial. Tá? E aqui, no retorno dele, após as infiltrações. Então, olha a performance atlética após uma infiltração. Então, o meu touro está pulando sem ter dor nenhuma e ficou assim por um ano. Lógico, depois de um ano tem que repetir essa infiltração, de 8 meses, depende de touro para touro. Mas o nosso intuito é fazer esses animais voltarem a trabalhar na alta performance e sem ter dor. Esse foi um caso que nós atendemos lá em Mogi Guaçu, tá? Do André de Mogi. Então, um touro com uma osteoartrite também. A gente fez uma infiltração de ozônio, que já vem sendo uma realidade também. Então, manipulando tudo de maneira estéreo. Aí a Ozone Life, que é uma fornecedora do nosso material. Punção articular e a aplicação do gás dentro da articulação. E também o animal se recuperou, já está pulando normalmente. O implante de ouro, que é um fiozinho de ouro que a gente coloca dentro no ponto da acupuntura, né? Que ele vai fazer um estímulo permanente desse ponto. Lógico, ele tem que, às vezes, ser reativado de tempos em tempos com o laser ou com a moxa, ou a própria acupuntura mesmo, e ele vai ficar sempre naquele lugarzinho. E o ouro, por ter particularidades de carga elétrica, ele vai alterar a carga elétrica da articulação, que vai estar alterada por conta da inflamação, vai neutralizar essa carga e diminuir a dor que vai estar nessa articulação, a sinovite e a artrite. Então, o implante de ouro, tanto pelo ponto de acupuntura, quanto pela neutralização da carga elétrica, ele vai tirar a dor da doença articular degenerativa. A artrite séptica também é uma afecção que é constante, normalmente por trauma, né? Então, o animal vai lá, dá um coice no outro, ou pisa no membro do outro, por questão de brigas, e às vezes tem uma bactéria que penetra a articulação. Foi o caso desse touro aqui. Então, notem o dia que o proprietário mandou o vídeo para a gente. Eu praticamente não colocava o membro no chão. Tá? Fomos lá atender, o proprietário fez um grande investimento. A radiografia, nós notamos que já tem uma infecção óssea, lise óssea, luxação patológica, reação periosteal. Aí que vem o serviço veterinário que deve ser diferenciado. A gente está no curral aqui, mas não é porque está no curral que não vai usar pano de campo e fazer uma cirurgia decente e limpa. Então, a gente aumentou a fístula, para onde drenava, fez uma curetagem, uma lavagem articular. Quando a gente cureta as articulações, no caso foi interfalângica, você remove a cartilagem articular, a tendência dessa articulação se fundir, fazer uma anquilose, né? Um osso se fundir com o outro, e aí o animal para de sentir dor. Prova disso é que depois de 7 meses, o animal que malemã andava já está pulando. Mas ele pulou só mais uma vez. Ele pula até hoje e nunca mais sentiu dor naquele membro. As osteoperiostites também são comuns por trauma, às vezes por enroscar na cerca. Lembrar que o touro também faz coisa de cavalo, né? Se enrosca na cerca, no arame liso. Notem que tem um fragmento aqui enorme de periósteo que estava infectado. E tinha uma fístula, uma ferida que não cicatrizava. Removemos o fragmento, aqui no raio-x de controle, e a fístula cicatrizou. A mesma coisa aconteceu nesse touro. Olha o tamanho do fragmento periosteal e o tamanho da reação óssea. O periósteo do bovino ele é muito reativo, tá? Aqui é pós-removido.
E aqui o processo de curetagem, o doutor Leandro Cardenas fazendo. Mesma coisa, está no curral, todo mundo paramentado, a cirurgia limpa e bem feita, como deve ser sempre. Independente se você está no hospital ou se você está a campo. Então, removendo qualquer traço de infecção aí do osso. Fraturas. Esse animal aqui foi um touro que nós fizemos dentro do centro cirúrgico, tá? Porque ele não tinha uma infecção na articulação, tá? Então, a gente, evitando isso, fez anestesia geral inalatória, colocou no centro cirúrgico. Vocês podem ver o fragmento aqui do maléolo lateral da tíbia, tá? Tanto é que com esse trabalho a gente ganhou o Sinabu lá em Botucatu, dentro da Unesp, tá? O doutor Alcides levou esse trabalho lá, nós ganhamos como melhor trabalho, tá? E aqui foi a cirurgia. Então, foi feita uma anestesia geral inalatória, escaneou-se com ultrassom para fazer a abertura da articulação, a artrotomia, em cima do fragmento, removeu-se o fragmento e quase um ano depois, mas depois de fisioterapia, de infiltração, do tratamento, o touro voltou a pular. Então, excelente resultado. Esse animal teve uma fratura também bem grave, uma fratura articular, tá? E aí é um investimento. Esse touro ficou pelo menos 15 dias internado, tomando morfina e dipirona, tá? 3 vezes por dia, fora as fisioterapias. Então, uma fratura articular que destruiu a primeira falange dele. Com 40 dias tinha uma boa consolidação e uma consolidação completa até o retorno atlético com 190 dias. Imagina 190 dias. Você coloca aí R$60 de diária mais medicação. Então, você imagina o tanto que não foi o investimento desse proprietário. Fora a imobilização, o Scott Cast, que é o gesso sintético, que é extremamente caro. Não foi feita a cirurgia, mas vocês podem notar aqui, a gente colocava o gesso sintético para imobilizar. Esse outro foi um bezerrinho. Mas que tem a ver o bezerrinho com um touro de rodeio? Ele é filho de um pai, que é touro de rodeio, e uma mãe, que é filha de um touro de rodeio. Então, tem genética de rodeio, vocês vão ver aqui. Teve uma fratura de radiúna, feita, então, a imobilização. Não ficou 100%, não conseguimos imobilizar perfeitamente, mas foi suficiente para formar o calo ósseo. E aí, olha o que o bezerrinho fez o dia que a gente soltou ele. Olha o jeito que ele já saiu pulando, sem sedem, sem nada. Imagina o desespero do veterinário dele. Tirou a tala, soltou ele para ele dar uma voltinha, ele já aprontou esse rolo. O bichinho já tem a genética de porco. Recentemente, nós fizemos essa cirurgia, foi um touro que quebrou. Ele conseguiu a proeza de quebrar a mandíbula brigando com outro animal. Tá? Então, a gente veio aqui com o arco cirúrgico, tá? E fez a colocação de uma placa, eu juntamente com o professor Eugênio. Então, vocês podem notar aqui, o arco cirúrgico em funcionamento, é como se fosse um raio-x em tempo real. Vocês podem notar que a fratura está aqui, mais ou menos. Então, e aqui, a fratura, né, o osso fraturado, aqui a gente colocando a placa, e aqui o antes e depois da cirurgia. Então, vocês imaginam o preço que não fica uma cirurgia dessa. Tá? Com arco cirúrgico, só o aluguel do arco cirúrgico fica R$500. Fora o meu aluguel do centro cirúrgico, mais R$1.500, deve ter ficado em torno dos R$10.000 de cirurgia. Fora o preço da mão de obra. E aqui, ele acabou tendo uma paralisia de radial por conta do trauma e da própria cirurgia. Então, era feita eletroacupuntura nele para voltar o movimento, que ele ficava com a língua para fora e não fechava a boca. Hoje, ele já está se alimentando normalmente. Estamos esperando só ele ganhar um pouco de massa para já voltar para o rodeio. E aí, pessoal, tem esse caso aqui, que é um caso interessante, é um dos mais interessantes que eu já atendi. Porém, infelizmente, eu não tenho o raio-x dele, por isso que está o Houston Have a Problem e tem o burrinho aqui, que sou eu. Eu peguei na internet um raio-x parecido, que é uma luxação metatarso-falângica, na verdade, né? Não é metacarpo, está errado, é metatarso-falângica. Fizemos a reposição, teve que anestesiar esse animal, fazer relaxante muscular, praticamente puxar a falange dele para o lado, esticar para ela voltar para o lugar, pular em cima até que encaixou de novo a falange no metatarso. E, bom, imobilizamos, mandamos para fazer, falando assim, agora repouso, esquece esse boi esse ano. Aí, de repente, eu estou vendo o Instagram do aluno. Ela teve que me mandar o vídeo já, né? O boi voltou a pular um ano depois.
Aí você, mas ele teve uma luxação, vai pular por pouco tempo, vai machucar de novo. Olha o que ele fez esse ano. De novo. E sempre pulando bem. Então não adianta voltar, tem que voltar em boa forma, além de tudo. Esse touro aqui é um touro que teve uma lesão de coluna, tá? Então teve uma lombalgia. Nota que ele tem dificuldade para andar, tá? O proprietário autorizou fazer ele fez ultrassom, então ele tinha uma lesão de disco grave, aqui é o disco totalmente destruído, tá? Isso aqui é a L6 e a última lombar, que é essa daqui, e aqui é a primeira sacral. Então toda irregular aqui é a articulação dele, o disco todo destruído, cheio de edema, tá? Esse aqui é um ultrassom transretal, com a proba invertida. Fizemos o tratamento com acupuntura e com moxa, tá? Com 5 sessões, ele já estava andando dessa maneira. Para quem praticamente não conseguia parar em pé no curral, já está trotando. Então, teve uma melhora bem rápida. 5 sessões foi 1 mês e 1 semana, praticamente. E aqui é o comparativo do dia que a gente foi atender para o dia que a gente foi dar alta. E o que é o legal desse caso? O proprietário falou assim, eu não quero que ele volte a pular, porque eu sei que é difícil. Mas eu quero que ele tenha uma vida normal, que ele não sofra, que ele fique pelo menos para reprodução. E foi o que a gente conseguiu fazer para ele. Tá? Realmente, ele não voltou a pular, mas tem uma vida normal. Vocês podem notar que ele não conseguia andar, tá? E depois ele consegue virar. E olha a mansidão desse boi. O tanto que ele é manso. Ele consegue virar de um lado para o outro, sem cair igual ele caía. Não ficou 100%, claro, mas ele ficou satisfatório para o proprietário, que queria que o animal tivesse uma vida com qualidade. Então, ou seja, se fosse um touro comum, será que ele ia ter esse investimento todo que teve para um touro que nem voltaria a pular? Esse animal tinha uma lesão de boleto. Notem nos exames de ponto chinês, a hora que eu estou apertando a pinça, tem um lugar que ele vai dar coice, que é um ponto de diagnóstico de boleto. Reclama na coluna, tinha lombalgia também, além da lombalgia, lesão de boleto. Então, bem nesse ponto dolorido é um ponto de diagnóstico de boleto. Foi feito a eletroacupuntura e repetimos o teste imediatamente depois. Já tem uma redução da dor lombar. E notem a hora que eu aperto o ponto de boleto, que o animal já não dá coice mais, ou seja, o efeito imediato da eletroacupuntura no tratamento de dor. Um touro que tinha dor nas costas também, uma lombalgia. Notem o primeiro exame, tanto que ele se encolhe no brete. Após a colocação das agulhas, então intestino delgado 3, que é um acuponto, bexiga 62, bexiga 40. Coloquei as agulhas e reexaminei ele. Então o animal já não sente praticamente nada. Tá? Então, lógico, todo animal que é atleta vai ter uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Mas nós estamos sempre tratando eles. Olha o efeito da acupuntura para dor nas costas. Esse outro touro, um vídeo também. Palpação dos pontos de dor nas costas. Bem dolorido. Vamos lá, então, tratar. 2 agulhas, VG2 e bairro I, que são os pontos de acupuntura. E, imediatamente depois, repetindo o exame. Já teve uma melhora aí dos 90%. Mas com 2 agulhas. E isso, lógico, é feito todo mês ou até cada 15 dias, dependendo da necessidade. A termografia é um tipo de diagnóstico que nós utilizamos bastante também. A gente nota que onde está inflamado, a coloração fica mais avermelhada, diferente do lado que está menos inflamado. Então, esse lado tinha um aumento de volume, inflamação, uma calcificação de tendão e ligamento que esse touro tinha nessa região. Esse touro aqui tinha essa região mais clara, que é uma lesão crônica de dor nas costas, tá? Por isso que ela fica mais clara. Tem uma hipoperfusão quando a gente tem uma lesão crônica, tá? Então, isso daqui é um diagnóstico, tá? A termografia. Aqui é fazendo moxa, que é a erva de Artemisia de acupuntura, naquele boi lá que tinha lesão dos ligamentos aqui. Nota que fica branco. Branco é o máximo de calor que a gente consegue. Tá? Então, a moxa chega aí nos seus 180 graus, mais ou menos.
Aqui foi um caso que nós atendemos. Deixa eu baixar um pouquinho o som, que a música é alta. A termografia. Notem que o branco aqui é onde tem a lesão mais evidente. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Então, notem o branco aqui é o ponto que ele mais sentia dor. Então, principalmente na região coxo-femoral. Tá? Então, a gente chega no diagnóstico hoje de uma lesão coxo-femoral no toratleta. Antigamente, a gente nem conseguia ter noção de como que era, através do exame chinês e da termografia. Então, notem a palpação dos pontos de diagnóstico, tanto que o boi reclama. Aplicação de ozônio nesses pontos de acupuntura. E imediatamente após a gente vai repetir a avaliação. Isso é o gás, pessoal, que está entrando ali, ó, a diferença. Então, pessoal, para finalizar, vamos falar um pouquinho das pesquisas. O que eu tive dificuldade, não querendo me gabar nem nada, é porque a tendência é surgirem mais, e eu gostaria que surgissem mais pesquisadores, mas o primeiro trabalho de touro de rodeio de clínica no Brasil foi publicado o ano passado, foi de autoria minha do professor Celso, lá em Botucatu, que foi o meu mestrado. E quando eu fui escrever isso em 2010, não tinha nada em pesquisa nenhuma, em idioma nenhum, tá? Então, começamos do zero e a gente tinha dificuldade. O que a gente ia fazer? Ia comparar o touro de rodeio com uma vaca de leite, com score de claudicação no nosso exame, ou com um cavalo atleta, com score de claudicação do cavalo atleta. Notamos que viemos mais para o lado do equino. Íamos encontrar mais lesões sépticas ou degenerativas, com certeza mais degenerativas do que sépticas, pela própria condição ambiental a que esses touros ficam em relação às vacas de produção leiteira ou animais confinados. Os animais iam ter mais lesões em membro pélvico, como nos bovinos, ou mais lesão em membro torácico, como nos equinos. Ainda continua em membro pélvico, só que já há uma migração para o membro torácico, tá? Ela está quase se equivalendo nos touros mais velhos, tá? Esse tipo de lesão. Então, esse é o trabalho. Quem tiver interesse aí me pede, eu mando para vocês, ou simplesmente digitar esse texto aí, ou colocar Bruno Schoff 2019, acho que foi, vocês já encontram, tem tudo certinho aí, o artigo. Então, a gente comparou as lesões dos touros de rodeio com os animais leite e confinado. Então, o que a gente notou? Que as lesões dos touros atletas eram muito mais semelhantes aos dos equinos do que dos animais de produção leiteira, tá? Então, elas diferiam parcialmente. Lógico, tem as lesões por questão de risco ambiental? Tem, mas normalmente são por questões atléticas, tá? Por exercício de alta intensidade e de baixo tempo, tá? Constatamos que a briga, porque a gente fez uma avaliação de 150 radiografias de touros atletas, tá? E notamos que com o prontuário, as fraturas mais graves, as lesões mais graves foram decorrentes de brigas e não do rodeio. Notamos também que as lesões tendem a migrar para o membro torácico conforme o animal desenvolve a massa muscular. Isso é dimorfismo sexual, tá? Qualquer espécie, o macho vai ter o tórax mais avantajado que o da fêmea. Então, por ter mais peso na frente, a tendência das lesões migrarem para frente. Tá? É só você ir numa academia. Normalmente, os meninos vão treinar mais a parte de tórax, as meninas vão treinar mais a parte de quadril. Tá? Isso chama-se dimorfismo sexual. A gente não consegue alterar. Tá? Então, a própria idade, os touros mais jovens, tá? Que é o touro 20X do Dr. Fernando Henrique Colombo, tá? Que gentilmente cedeu essa foto, que jovem pulando, provavelmente vai ter mais lesão em membro pélvico. Já os animais mais maduros vão ter uma musculatura do próprio exercício, vão desenvolver mais o tórax e vão fazer movimentos durante mais tempo. Essa lesão começa a migrar para o membro torácico. E a própria jeito de pular do touro, que ele decola e aterriza sobre os membros torácicos, a tendência é um trauma maior no membro torácico. Tá? Com relação ao doutorado, nós fizemos avaliando
ao joelho dos touros atletas, ultrassom do joelho dos touros atletas, né? E comparamos entre várias outras variáveis, que eu não vou citar, que a gente vai ficar aqui a noite inteira falando, vocês vão querer me matar, sobre performance e lesão. Então, a gente comparou lesão de touro de trabalho, que é aquele touro que trabalha mais tempo, só que menos eficácia no pulo, vamos dizer assim, e o touro de final, que é aquele touro que só vai para o final, que vai ter o pulo mais elaborado, só que pula menos vezes. É a mesma coisa a gente comparar o lateral e o volante do futebol com o centroavante e o camisa 10. Esse vai correr o jogo inteiro de trabalho. Vai marcar, vai correr, vai cruzar, vai armar jogada, enquanto esse daqui só vai fazer o filé, só vai pegar, dar aquele toquinho final e definir a jogada. Só que normalmente esses daqui jogam muito melhor que esses daqui. Então, a chance de ter lesões mais graves nesses daqui são maiores do que esses daqui. Porém, esses daqui têm lesões mais por repetição, que foi o que aconteceu, tá? Então, os touros de trabalho tiveram lesões mais de repetição e menos graves. O que a gente comparou com o trabalho desse Mitchell, de cavalo atleta, que foi o mesmo tipo de lesão. Então, os cavalos atletas de salto menos craques, ou seja, os cavalos mais comuns, tinham as lesões de touro de trabalho, tá? Mesma coisa. E os touros mais, esse aqui é o agressivo, os touros mais com maior capacidade atlética, com maior dificuldade de pulos, tiveram as lesões mais graves da mesma forma que os cavalos que pulavam mais alto, tinham saltos mais elaborados, tá? Então a gente conseguiu corroborar dois trabalhos importantes. Outras pesquisas, para finalizar, tem esse estudo aqui do Dr. Douglas Pereira, que é orientado do professor Antônio Carlos Lacreta. Se eu não me engano, a professora Thalita deve ter tido aula com o Lacreta. Hoje ele dá aula em Lavras, tá? Então, eles fizeram um trabalho magnífico. Essa imagem de ultrassom, essas imagens de ultrassom são belíssimas, tá? Vem corroborando com os meus trabalhos. Então, a gente está até pensando em fazer alguma coisa de algum livro, algum manual, tá? De imagem de touro atleta, com o Dr. Douglas, tá? Que fez o mestrado, ele defendeu recentemente. Já sai a publicação. Fizemos avaliação aqui com a doutora Lauriane, na época ela era minha aluna, avaliação dos níveis séricos de lactato, tá? Uma iniciação científica. Então, coletava sangue antes, durante, depois, antes, imediatamente durante e depois, 1 hora depois, tá? Então, poucos animais, aliás, 2 animais, dava até para tirar da pesquisa, mas como eu queria mostrar que a quantidade é muito baixa de touro que vai ter essa enzima de desgaste de lactato aumentado, ou seja, tem muita anaerobiose, isso é muito pouco no touro atleta, o exercício é muito rápido, tá? Da mesma forma que a CK, que é de lesão muscular, que foi o trabalho da Rafaela Parra e da Lísia Maia, que foram iniciação científica também, a gente aproveitou o trabalho para fazer 2, né? Que era só coletar sangue antes, depois e 1 hora depois. Então a CK não subiu tanto assim nos tempos de coleta, que é a enzima de lesão muscular. Alguns touros. E às vezes a gente comparou tanto um trabalho quanto outro, às vezes animais que não estavam tão bem preparados. É a mesma coisa que me colocar para jogar 1 hora de futebol amanhã, tá? Se eu não infartar no começo do jogo, eu vou ficar uma semana travado. Então, se você não tem a performance muscular adequada, tá? O preparo muscular adequado, com certeza, as enzimas vão se alterar mais fácil. Fizemos um estudo aqui clínico dos touros, a mesma coisa que eu fiz no meu mestrado, só que aqui com lesões clínicas e não radiográficas, tá? O pessoal fez a monografia, e a grande maioria das lesões são degenerativas, seguido pelas fraturas, tá? Lembrando que as fraturas não são comuns no rodeio. Ah, professor, teve um touro no Senna da Mantina que quebrou as 2, não sei se foi as 2 tíbias ou os 2 metatarsos. Foi um touro que provavelmente tinha alguma fragilidade, uma pouca depósito de cálcio, alguma coisa metabólica ele tinha, que isso não é frequente, tanto é que foi 1 ou 2 casos que aconteceram em tanto tempo de rodeio, tá? Inclusive teve um cavalo que fraturou na BQM, não sei se vocês viram, na reta, correndo, alguma coisa errada que aquele cavalo tinha, não é normal, então a gente não pode julgar, não, mas o cavalo correu, que absurdo, fraturou, realmente uma lesão catastrófica, feia, mas a gente não pode tornar isso uma regra, isso foi uma exceção que aconteceu, não uma infelicidade. Bom, para finalizar, tenho que agradecer muita gente, não coube nenhum agradecimento mais aqui, tá? Então, o pessoal da DF Assessoria, que é parceiro nosso, tá? É um veterinário, o Diogo Freitas, que cuida da parte dessa fiscalização de espora, de sedem, de corda americana, para não ter lesão nos touros. Há o Instituto Equilíbrio, né, que é a pós-graduação em São Paulo, que eu dou aula de acupuntura. Há o Hospital Veterinário Dr. Alinha Tic, né, pela minha formação e pela parceria que nós temos até hoje no atendimento desses animais, tá? Por ter me aberto, mesmo eu não sendo mais funcionário, eu consegui terceirizar um serviço meu,
tá? Isso hoje em dia é muito legal. Agradeço ao Unilago, lógico, que me acolheu, tá? Nessa carreira docente, que eu costumo brincar que eu gosto muito de ensinar, tá? Gosto muito de mostrar o que realmente acontece para vocês, e é um dos motivos que eu ainda dou aula, então o Unilago me proporcionou isso, eu agradeço bastante, e ao convite das professoras aí. A companhia de rodeio Big Boy, Marcelo Castro e Classe A, e João Eduardo, a João Roger e João Eduardo, né, que são as companhias que eu atendo hoje em dia. A companhia Paulo Emílio por me proporcionar todos os experimentos que eu precisei. A BTR também por grande empenho que sempre me forneceu. A Tio Hope Book Bus, que sempre que precisa a gente está lá. A Equino Jacó também, que me levou para o Rio de Janeiro para a gente ministrar os cursos de acupuntura e ozônio lá também. Grande parceiro, incentiva bastante. Ao professor Celso Antônio Rodrigues, que foi o meu orientador de mestrado e de doutorado, tá? Sem ele também não teria sido possível saírem esses trabalhos. Ao professor Alfredo, que todos devem conhecer também, foi professor na Unir por muito tempo, acho que professor das meninas também. E hoje ele é cirurgião de pequenos animais em Rio Preto, mas ele foi uma das primeiras pessoas a atender touro-atleta, tá? E como ele tá velho, barrigudo já, ele já passou esses touros para mim, em algumas companhias só que ele atende. Mas a gente trabalha bastante junto e aprendi muita coisa com esse cara aqui. A Abla Imports, que me fornece o raio-x e o ultrassom, tá? Não de graça, lógico, mas o aparelho me proporciona imagens assim, fantásticas e com certeza tudo sem fio, com wireless, a tecnologia absurda. A Cajavete, tá? Que me patrocina e tem não patrocina, isso é uma parceria muito grande, tem uma amizade muito grande com o Cassiano e com a Jaqueline. O Cassiano, inclusive, foi meu aluno, tá? Então a gente tem um carinho muito grande e o que a gente precisa eles sempre ajeitam pra gente. A Ozone Life, que é a minha parceira no ozônio, tá? Também não costumo fazer propaganda, mas eu faço deles de graça, porque o aparelho deles é fantástico e pós-venda sensacional. Agradeço ao Hospital Veterinário Crispim Estevanato, tá? A gente atende muito cavalo lá também, ao Lugo Centro Cirúrgico. Nós somos, inclusive, sócios no Raio-X, tá? Então, o Du e o Crispim, muito obrigado. Ao Jerônimo Possati, em memória, né? Ele faleceu ano passado, foi um grande companheiro, me ajudou muito nos meus experimentos. Um cara extremamente alegre, engraçado, um grande peão, um grande cedenheiro que, infelizmente, acabou falecendo ano passado, então fica aqui minha homenagem. E ao professor Jean, que foi meu orientador na pós-graduação, né, um grande mestre na acupuntura ozônio ainda, tá? Se vocês seguirem o Instagram dele, vocês vão ver que parece um bruxo, um mago, fazendo os milagres aí com a acupuntura, tá? E com o ozônio. Então, tenho a agradecer a todo mundo, né? Para finalizar, agradeço a atenção de todos. Desculpa que eu acabei falando um pouquinho rápido e falando muito, mas que é um assunto que eu sou apaixonado e eu gosto de mostrar o que realmente acontece para vocês, tá? Espero ter elucidado muita coisa e o que eu não consegui, por favor, eu peço que vocês perguntem agora no pós-palestra. Muito obrigado. Bruno, obrigada pela palestra. Com certeza eu ficaria aqui o final de semana inteiro te ouvindo falar. Confesso que fui grande defensora do tema, porque é algo mesmo que a gente precisa colocar para discutir, ainda mais no grupo de estudantes veterinários, porque ninguém melhor do que nós, como profissionais, para podermos discutirmos e debatermos da melhor forma possível um assunto que ainda é cheio de, acho que tabu seria uma palavra interessante para a gente colocar. Então, obrigada de coração. É muito gostoso, né? E muito nostálgico ouvir o professor falar. Fui aluna do Lacreta, fui aluna do professor Alfredo, que carinhosamente me chamava de Black and Decker. Então, assim, foi bem nostálgico e bem gostoso relembrar aí os colegas. Bruno, vou ficar responsável pelas perguntas, então vou colocar aqui o que os alunos colocaram para a gente poder ir discutindo. E aí fique à vontade para você ir respondendo e fazendo as suas colocações. Claro. A Samantha colocou assim: Bruno, acredito que a má fama dos rodeios vem daqueles menores que rodam as pequenas cidades do Brasil, que não possuem a estrutura dos grandes e famosos que conhecemos e respeitamos. Existe alguma legislação / regras que os organizadores precisam seguir para a realização de um rodeio? Que órgão inspeciona isso? Olha, existe, né? Hoje em dia, primeiramente, você tem que ter um alvará da tua prefeitura, da tua cidade, né?
você tem que ter o alvará do Corpo de Bombeiro, o alvará da Polícia Militar, antes de pensar em rodeio. E com o rodeio você tem os grandes circuitos, como, por exemplo, teve a PBR, tinha o Circuito Cristal, o Circuito Brahma. Então, cada circuito vai ter as suas regras. Mas, dentre essas regras, tem uma regra preconizada, tem os artigos, eu não vou lembrar de cabeça, até consigo para vocês depois. Mas tem o comprimento da corda do sedem, quantas pessoas que podem apertar a corda americana, o tipo de condução desses animais, o tipo de espora. Então, tudo tem na legislação. Basta seguir-se ou não, tá? E isso sim tem que ser fiscalizado, tá? Então, tem que ter o veterinário para cobrar GTA, então tem que ter a vacina de aftosa, brucelose, tuberculose, tá? Os animais não podem estar machucados, não podem estar em mau estado nutricional, tá? Então, às vezes, não é nem assim, cidade pequena, né? Porque, por exemplo, tem muita cidade pequena, Guapiaçu tem um rodeio muito famoso. Guapiaçu é uma cidade que não é uma cidade grande, né? O Show, a Ibirá, Urupei, sempre foram cidades que tinham rodeios muito grandes, né? Colorado, no Paraná, são cidades que são pequenas, é um dos maiores rodeios do Brasil, Colorado, por exemplo. Tá? E não é uma mega cidade, que é menor que Rio Preto, se eu não me engano. E, lógico, tem o rodeio de Rio Preto. Barretos, se a gente for parar para ver, nada contra Barretos, pelo amor de Deus, eu adoro Barretos, mas é uma cidade que é pequena. A cidade, eu não sei nem quantificar o quanto que ela aumenta durante a festa do peão, tá? Então, na verdade, não é o tamanho da cidade, mas é o circuito que ali está. E, com certeza, tem muita coisa clandestina, tá? Mas é isso que a gente tem que brigar. E essa é função nossa, do veterinário, do pessoal da defesa, ir lá para realmente o que é clandestino, o que não paga. E não é nem ser mercenário, mas a gente tem que receber por isso, tá? Nós temos formação e temos que receber, e não é pouco. Não devemos nos prostituir. Porque senão não adianta a gente falar, veterinário não é valorizado, nossa, como a gente sofre, veterinário é suicida, mas a gente não se dá valor, nós mesmos não nos damos valor. Então a gente vai ficar chorando em rede social depois. Eu acho que é muito mimimi para pouca transpiração e pouca ação. Tá? Então acho que é função nossa brigar por isso. A Samantha ainda faz mais uma pergunta. Quanto dura a vida de atleta de um touro? Como avaliam a aposentadoria dele? Mais uma vez, nós estamos relacionados com isso. Nós temos que lá avaliar a capacidade que esse animal tem. Por exemplo, tem exemplo de um touro lógico, que lá na curva de Gauss ele está do lado de cá, né? É um touro que pulou por 12 anos, tá? Então, normalmente, vai pular até uns 10, 12 anos e vai aposentar se ele tiver não conseguindo desempenhar a função atlética dele. Mas quem que vai saber isso? Somos nós. É a mesma coisa do jogador de futebol, por exemplo, né? Tem jogador de futebol que jogou até 43 anos com uma saúde irritante, que nem o Zé Roberto, do Palmeiras na época, e teve jogador que aposentou com 30. Então, depende da lesão, depende da capacidade aeróbica, depende da genética. Então, isso não tem como a gente priorizar. Mas, em média, até uns 15 anos, o touro pula. Perfeito. A Maria Eduarda pergunta, professor, qualquer touro pode ser um touro atleta? Ou tem alguma raça específica que se dá melhor nesse meio? Excelente pergunta, Maria Eduarda. Por enquanto, qualquer touro pode ser um touro atleta. Ele só precisa pular. Nos Estados Unidos já não é assim mais. Lá existe um studbook. O que é um studbook? É um livro de raças, um livro de linhagens. Então, só vai pular o touro que tiver seus descendentes registrados nesse livro. É a mesma coisa que a gente não chama de raça, é uma linhagem, na verdade, tá? É uma linhagem que é apta à performance atlética. Tá? Então, no Brasil, isso ainda não existe, tá? Mas já se começou a ter uma seleção genética até uns 15 anos atrás, onde já os filhos e netos desses touros vão pulando. As biotécnicas da reprodução, a clonagem, a FIV, proporcionaram que isso fosse mais rápido. Tá? E realmente, hoje a gente tem uma linhagem de touros atletas. Mas se eu tem um bezerro lá na fazenda, filho da vaca mimosa com touro Barnabé, se ele pular, ainda ele pode participar do rodeio. Então, não tem uma raça específica. Acreditávamos que cruzamento de Nelore com Chianina, Nelore com Cimental, como era o bandido, sempre um choque. Nem muito zebu, nem muito taurino. O choque dava uma... Mas hoje já tem os touros de rodeio produzindo genética, já. Então já está tendo uma mudança. Show. O Ailton pergunta, deixa eu ver se é essa. Boa noite. No rodeio profissional, em algumas montarias em touro e em todas em cavalo,
vemos os peões chegando à roseta espora nos animais. Nessas estocadas, eles não sentem dor? Olha, a roseta, ou a espora, a roseta é aquela rodelinha da espora, né? A espora, na verdade, é onde encaixa no calcanhar. Em todos os esportes equestres, mesmo os mais clássicos, qualquer doma, ou na doma às vezes não, mas na colocação do animal no esporte, você usa a espora para deixar o movimento mais rápido, né? E lógico, a espora não dói, ela estimula o touro a pular, tá? Porque tem um pré-requisito, a espora não pode machucar o touro, tá? Então, na verdade, eles não batem a espora é rodada no touro, tem toda uma técnica, porque se o touro tiver machucado, com certeza vai ter uma desclassificação. Da mesma forma que numa prova de tambor, se o cavalo sangra ou na boca ou na barriga, ele é desclassificado, tá? Então, hoje, cada vez mais, a gente tem que cobrar isso dos tropeiros e dos peões, na verdade. O tropeiro não vai querer que o animal dele se machuque, o animal vale 300 mil reais, o nego vai colocar numa redoma e torcer para não machucar, né? E fazer de tudo para que isso aconteça. Vou falar que não dói? Não sei, nunca tomei uma esporada. Mas o couro do boi é muito grosso. Tanto é que quando a gente faz o exame de palpação para sensibilidade de acupuntura, se você palpar o touro com o dedo, ele não vai reagir. Você tem que palpar apertando com uma tesoura rombo ou com uma pinça hemostática. Tá? Então não é tão simples o touro sentir dor assim como a esporada. Eu acredito que o cavalo possa sentir mais incômodo que com o touro. Mas existe uma roseta apropriada, existe uma posição que você pode bater a roseta. Então isso é tudo regulamentado. Show. O Rafael pergunta, professor, a alimentação desses touros é diferenciada em relação ao gado de corte? Qual a porcentagem de proteína bruta e nível de energia na dieta desses animais? Vai me pegar no nível de energia. Proteína bruta eu até sei. Normalmente, se utilizava e se utiliza ainda, porque não existe uma ração, não existe, não, até existe, mas não existe um consenso com essa ração ainda. Mas normalmente utilizam ração de cavalo com alto índice de proteína, 18%, 16% de proteína, tá? Então, a gente não quer uma ração que engorde muito o animal, porque se você engorda, você diminui a velocidade do pulo. Então, você quer uma ração que dê uma energia para esse animal, mas você não pode dar muita energia, senão você causa um timpanismo, causa uma laminite, tá? Então, já vem se estudando e formulando uma ração adequada. Mas, basicamente, a silagem, o volumoso, o feno, com o sal mineral, e às vezes se acrescenta aveia e ração de cavalo nessa ração. Mas isso é uma variação muito grande, tá? Nas principais que eu lembro que o pessoal faz é isso. Show. A Tainá pergunta, os touros clonados podem se tornar atletas? Eles adquirem a capacidade do touro que foi clonado? Perfeita pergunta, difícil de responder, mas vamos lá. Quando a gente clona o touro geneticamente, né? Por exemplo, o Bandido teve 6 clones. De 6 clones, 3 pularam bem, e desses 3, um pulou muito bem, mas não igual o original. Nós temos uma genética parecida, mas o fenotípico pode variar muito, porque o pós-parto da clonagem é um parto que é induzido, normalmente feito uma cesariana. Eu sei que nós fizemos vários experimentos, que eu devo ter feito um cesárea de umas 20, 30 vacas de clone. E que o pessoal, os neonatologistas fizeram um experimento, eles cuidavam dos clones. De 30, 40 vacas, sobreviveu 3, 4 bezerros. E numa UTI intensiva de, 2 semanas. Então, dificilmente o bezerro vai voltar a mamar na receptora clone. Lógico, isso foi a minha realidade, eu não sei na realidade de outros lugares. Mas o cuidado com esse clone é um cuidado muito intensivo. Então, isso você acaba domesticando demais esse animal. Não que ele não possa pular, tanto é que teve todo o clone do Bandido que pulou muito bem. Tá? Então, eles podem sim se tornar um touro que pula igual o touro que ele foi clonado, mas não é uma regra. Tá? Isso não é uma regra, mas com certeza ele pode se tornar um touro atleta. Pode ser melhor ou pode ser pior do que o original. Muito bom. A Stacy pergunta, boa noite, professor. Gostaria de saber como é feita a anestesia a campo para a cirurgia de animais atletas. Pois, Stacy, a cirurgia, nós normalmente, pelo menos assim, isso é o meu padrão anestésico, né? Não sei como que os outros veterinários fazem.
eu sempre faço uma anestesia dissociativa quando eu estou a campo. Então, eu faço uma boa sedação com ketamina, às vezes associo a cepromazina, ou um opioide, ou o torfanol, ou a morfina, e faço ketamina com diazepam para manter esse animal dissociado e dormindo, para não me preocupar em ter que amarrar esse animal para ele se debater na corda, porque uma cirurgia nesses animais é mais delicada. Então, eu não quero o animal se debater, né, até porque eu já sou quase um senhor, eu não tenho tanta agilidade para desviar de um coice. Mas eu penso sempre no bem-estar animal. Então, não é porque é boi que tem que sentir dor. Tá? Então, anestesia local, eu incluo anestesia regional, local, e uma dissociação para esse animal dormir. Tá? E se for uma cirurgia, uma artrotomia, uma artroscopia, uma cirurgia como aquela de fratura que eu mostrei para vocês, aí você precisa de um centro cirúrgico. Tá? Aí você encaminha para o hospital ou aluga o centro cirúrgico e vai lá dar as caras e operar. Tem essas situações que a gente pode fazer. Mas a campo, normalmente o que eu faço é a dissociativa. Show. Agora temos a participação da professora Beatriz. Bia, obrigada. Você esteve com a gente a semana toda. Ela coloca assim, Bruno, boa noite, professor. Parabéns pela excelente palestra e explanação. Desconsiderando a falta de informação, sob o ponto de vista pessoal e profissional, por quais motivos o rodeio é alvo de tantas críticas? Olha, eu acho que é um preconceito mesmo, acho que a principal falta de informação. Nós, infelizmente, vivemos num mundo que as pessoas querem deixar de comer carne porque, nossa, que nem ele já me falasse, mas você come teu paciente? Eu falei, não, meu paciente está vivo. Tá permitindo que ele morre, ele deixa de ser meu paciente. Eu não vou comer um animal que eu estou atendendo, até porque ele morreu de alguma coisa, às vezes infecciosa, e é uma falta. Mas eu vou comer churrasco minha vida inteira. Enquanto eu tiver canino na boca, eu vou comer carne. Tá? Até porque o ser humano evoluiu, só desculpa quem não come, mas evoluiu porque ele comeu proteína animal, senão a gente estaria como a base da cadeia alimentar e não no topo. Então, a gente tem preconceito com o agro, tem preconceito com plantação, com transgênico, com cruzamento industrial. Somos obrigados a tomar leite de soja, que é um absurdo, que lá para mim não é leite. Tá? Comer carne de soja, que para mim não é carne. Tá? Então, quando você coloca o nome de carne numa coisa que não é carne, é porque você quer comer carne e não quer assumir que você quer comer carne. Então, eu acho que a desinformação é extremamente grave. Não só no rodeio, mas no agronegócio de forma geral. Porque quer queira ou quer não, nós que deixamos o Brasil do jeito que está. Se não tivesse, mas está tudo caro. Mas não é no Brasil que está caro, no mundo inteiro. Nós acabamos de passar por uma pandemia. E era para estar pior, se a gente for parar para pensar. A gasolina está cara, o álcool está caro, o diesel está caro, mas está em 90º lugar, se eu não me engano. Com relação a isso, é muito país na nossa frente que está pior, muito país desenvolvido. Então, eu acho que o preconceito não é contra o rodeio em si. E mas você está usando touro, fazendo touro pular, está judiando. O que você está judiando desse touro no rodeio é um touro que você não vai abater. Tá? É um touro que é um touro atleta, que vai ter cuidado. Eu, muitas vezes, não faço acupuntura uma vez por mês. Eles fazem acupuntura uma vez por mês, fazem fisioterapia. Eu faço, se eu fizer um hemograma por ano é muito, tem touro que faz hemograma 3 vezes por ano, fora os bioquímicos, fora perfil parasitológico, OPG, PCR, que é extremamente caro, tá? Uma cirurgia com arco cirúrgico, que isso é inédito, nunca foi feito no mundo num touro convencional, foi feito num touro de rodeio. Será que se fosse um touro comum faria? Então, na verdade, é muita falta de conhecimento, mas é um erro nosso também, nosso de veterinário, principalmente quem gosta de rodeio. Porque eu tenho certeza que eu estou falando aqui, a grande maioria das pessoas aqui gosta de rodeio, porque eu estou numa área de veterinária. Embora tem gente que não gosta, não conhece, não entende. Mas nós temos que conscientizar lá atrás. Tem que ir lá na escola, conscientizar a criança, para ela conscientizar a família. Pessoas, por exemplo, que vivem em grandes cidades, que não sabem de onde vem o leite, que não sabem que sai da teta da vaca, que compra a cana cortada naquelas bandejinhas de isopor lá, que nunca viu uma cana no pé, não sabe descascar uma laranja, uma mexerica. Então, isso é um preconceito, porque eu já tive parente que chegou na fazenda, aqui no interior, e falou assim, mas para onde que as vacas vão quando chove? Elas vão tomar chuva. Os gnus se escondem da chuva na África. Então, a gente tem que saber que animal é animal. Às vezes, o que a gente pensa que é o bem-estar para o animal, a gente está acabando com o instinto dele, com o que realmente é o animal. Né? Então, a gente é muito culpado por isso. A gente humaniza demais os animais.
Então, eu acho que falta um pouco desse conhecimento de nós levarmos. Então, falta fazer palestra, falta fazer conscientização, campanha em rede social, que hoje é de graça. Eu venho tentando fazer isso e minha equipe tenta fazer isso, mas é pouco, tá? Já tem o doutor Diego, que fez o trabalho lá com o professor Lacreta, é um entusiasta também, então tem que juntar esses entusiastas loucos da vida. É a mesma coisa como foi com a acupuntura, como é com o ozônio, tá? É coisa que é desconhecida, mas você vê o resultado. Se a gente tivesse usado ozônio na Covid, imagina o tanto de resultado positivo que não teria. Ah, mas é uma coisa, não tem estudo científico. Se dependesse de estudo científico, a acupuntura não teria existido. O que os chineses estudaram cientificamente? A medicina cresceu baseada em evidência, como a veterinária cresceu baseada em evidência também. Então, o estudo científico demanda muito tempo. Tanto é que foram explicar a acupuntura não sei quantos mil anos depois do tanto que vocês viram funcionando, tá? Isso a gente faz, eu faço ao vivo para vocês verem. Com uma agulha eu faço o touro parar de ter dor nas costas. Eu não, né? A acupuntura faz. Então, eu acho que falta a gente ensinar melhor os nossos alunos e principalmente pessoas mais jovens, tá? Que vêm crescendo com que vivem assim. Criança hoje só vive assim no celular, né? Sabe fazer isso daqui. Então, tirar esse celular da mão dessas crianças e mostrar o que realmente... Porque ela está querendo salvar a Amazônia olhando aqui enquanto o trem está pegando fogo na frente dela, tá? Enquanto ela está jogando o refrigerante dela no meio da rua. Tá? Então, é muita Greta, sei lá como chama aquela tontinha lá que só fala coisas absurdas, e pouca gente que realmente fala o que tem que ser ouvido. A verdade é que às vezes vai doer para muita gente, que vai quebrar paradigma, que vai incomodar, mas o que realmente é o que acontece. Então, eu acho que falta isso. Tanto tem até uma história rapidinho. Foi um pessoal do SESI uma vez, pessoal da robótica, queria desenvolver alguma coisa que melhorava a vida dos animais. Ah, a gente quer fazer com leite, com corte, por que vocês não fazem um touro de rodeio? Ah, mas o rodeio maltrata, como que eu vou fazer uma coisa que... Falei, vamos comigo lá no Paulo Emílio. Levei todo mundo no Paulo Emílio, passaram a mão no agressivo, viram bipolar, voltaram apaixonados, brigaram com a professora de ciências dele, que só falou besteira, mas eu ainda sou contra. Falo, mas, se é uma idade que a senhora tem, os teus alunos mostrando a verdade, você está teimando ainda? É por isso que o Brasil é do jeito que é, né? É muita gente teimando com algumas besteiras aí, que é complicado. Fizeram um projeto de um brete que fazia hidromassagem e aquecia os animais antes do rodeio. Então, olha como que você muda a cabeça de uma criança mostrando a realidade. E é lá atrás que a gente tem que mexer. Muita gente piorou o Brasil mexendo na escola. E a gente não está fazendo isso. Josimar pergunta. Boa noite, professor. Quais os prós e contra da acupuntura e do uso do ozônio? Olha, da acupuntura você não tem contra nenhum. Você sabendo fazer, você só tem prós. Tá? É difícil você... Mesmo que você coloque uma agulha no ponto errado ou em outro ponto, que não seja um ponto de acupuntura, existe uma coisa que chama shawl acupuncture, que é acupuntura falsa. O efeito local da agulha vai ser benéfico para o animal. O contra seria você colocar uma agulha numa articulação, uma agulha no peritônio, tá? Aí você tem uma contaminação secundária, não por conta da acupuntura, mas por causa de uma inserção da agulha numa estrutura mais nobre. Mas isso é extremamente raro de acontecer. E do uso do ozônio, se você não souber usar o ozônio, usar doses erradas. Então, se especialize e façam cursos. Para o veterinário é só ponto positivo, porque é uma coisa a mais que você cobra do proprietário e um dinheiro a mais que você recebe. Em vez de você receber 500, você recebe 700, 800. E você não está extorquindo, não está sendo mercenário, você está resolvendo o problema do animal com pouco gasto. A Stephanie pergunta, qual é melhor, a acupuntura ou a eletroacupuntura? Aí eu vou falar uma frase que meu professor da acupuntura, meu grande mestre, o Jean, falava. Depende, para que você quer? Tem situações para paralisia de nervo que a eletroacupuntura é sensacional, que eu resolvi com uma sessão, com 2 sessões, 5 sessões no máximo resolve. E tem situações que, como a eletroacupuntura causa um pouquinho mais de dor, você opta pela acupuntura primeiro para tirar a dor. Não que a eletro não tira, ela tira a dor também, mas você primeiro relaxa o teu paciente, descontratura ele, para depois entrar com a eletroacupuntura. Então, depende da situação. Depende do que você quer tratar, né? Perfeito. Acho que não temos mais nenhuma pergunta. Então, Bruno, agradeço demais por você ter disponibilizado sua noite de sexta-feira para bater um papo com a gente.
Agora, né, vou convidar a professora Deiriane a se juntar na nossa conversa, que nós vamos ter o sorteio de alguns brindes para os grandíssimos sobreviventes. E aí, então a gente pode fazer daquele modo, né, do sorteio, e aí a gente já vai falando o sorteado aqui na hora. Perfeito. Boa noite novamente, pessoal. Bruno, muito obrigada pela palestra. Imagina. Incrível. Pessoal, então hoje o nosso patrocinador, nós vamos sortear os brindes do nosso patrocinador Horse Farmavet. Nós teremos o sorteio, então, de 2 coletes, 4 bonés e 2 capas para cavalo. Eu vou compartilhar com vocês agora o sorteador para vocês acompanharem quem foram os felizardos da noite. Um minutinho só. Vocês me avisem se aparecer certinho. Ainda não, né? Não, tá chegando. A gente tem 77 assinaturas na lista. Perfeito. Tá aparecendo? Porque eu travei aqui. Não, Não? ainda não. Então vamos lá, vamos tentar novamente. Ontem foi na segunda tentativa também, né? A primeira Essas nunca mais. modernidades. É a modernidade que atrapalha o homem do campo. É muita Verdade. moderneza que nem fala. É muita moderneza, é verdade. Vamos lá, vamos tentar novamente aqui. Agora até que apareceu sua janelinha, só não apareceu o sorteador. Então ele demora. Agora que eu cancelei, ele resolveu tentar. Vamos novamente. Agora vai, hein, meu filho. Vai com fé. Nada ainda. Tá, apareceu. Agora Aê! foi. Aí o segredo dele é a segunda vez. Na segunda tentativa ele vai. Perfeito, então, pessoal. Nós vamos sortear agora os 2 números que vão receber o colete. Lembrando para vocês que não tem troca de tamanho, tá? São os tamanhos disponíveis. Então, vamos sortear quais são os 2 premiados de hoje. Tchan, 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 tchan. Número 56 e número 64. Então, vamos lá. Primeiro, número 56. Quem que é? 56. Ariane Cristina Pereira Macário. Ariane, você está entre nós. Na lista de presentes, assim, entre os presentes ela tá. Fala um oi aí pra gente, Ariane. Ariane? Sim? Não? Tá longe do computador? Já sextou. Já cessou? Então vamos para o próximo, número 54. Ariane, então. Perdeu. Não é 64? Isso, 56 e agora 64, isso. Tá, então só um minutinho. 64. 64, Rafaela Rezende Gonçalves. Rafaela, você está conosco? Ah, Aí, a Rafaela levantou a mão. Perfeito. Então, o nosso primeiro colete vai para a Rafaela. Vamos sortear mais um colete, então. Número 32. Nosso segundo colete 32. vai para o número 32. Samanta Arcanjo. Justo, participou tanto, né? Participou. Parabéns, Samanta. Parabéns, Rafaela. São as 2 ganhadoras dos coletes. Agora vamos. Passagem, são lindos. São muito lindos. bonitos os coletes.
são muito bonitos, exatamente. Agora, pessoal, nós vamos sortear os bonés. Então, os bonés vão para... Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Primeiro, número 65. Primeiro ganhador do boné. Laura Martins Galinari. Laura, você está conosco? Não. Fica no suspense. Fica num suspense, né? Na lista. Olha, na lista de participantes, ela não está entre os participantes presentes agora. Podemos ir para então o 29. Vamos para o 29. João Pedro Gouveia de Souza. João Pedro, você está entre nós? Também na lista dos presentes. Verdade. Não resisti. Foi sem querer também, viu? É verdade. Foi bem isso mesmo, Bia. Ó, no J só tem o Josimar, então... Então, vamos para o 75. Para o 75. Laísa Gasparetti Monção. Olha aí, agora assinou a lista. Muito bem. Nosso primeiro boné vai para a Laísa. Parabéns, Laísa. O milagre de assinar a lista. Hoje assinou, tá vendo? Participou dos brindes. Perfeito. Agora... Número 28, então, nosso segundo boné. Gabriela Plaza Martins. Gabriela, na lista dos presentes ela não está aqui entre os, então, na lista do Meet, só se ela tiver com outro nome. Já foram os 3? Já foram os 4? Já, né? Já. Tá, então vamos sortear mais 3, né? Isso. Uhum. Vamos sortear mais 3 números. (54) já saiu, né? Eu creio que sim. Deixa eu confirmar aqui. 54 não, ainda não. Hoje não. Ailton José de Souza. Aê! Vamos lá, tá na nossa lista. Fala um oi pra gente, Ailton. Levantou a mãozinha, ó. Perfeito, então. Nosso segundo boné vai para o Ailton. Número 57. Stephanie Buzo Gagliano. Aê, parabéns, Stephanie. Nosso terceiro boné. E por fim, número 76. Só um minutinho, vamos lá, 76. Sara Arantes Caborobó Mateus. Eu acho que ela saiu, mas vamos confirmar. Ah, Sara tá aí, não sai depois. Então, o nosso quarto boné... O nosso quarto boné foi para Sara. Agora vamos sortear as capas de cavalo. E os nossos números sorteados foram número 15, nossa primeira capa. 15. Nicole Oliane Cano de Raro. Nicole, fala um oi pra gente. Levantou a mãozinha. Perfeito, então. Então, a Nicole é a ganhadora da primeira capa de cavalo. E o número 30 é o ganhador da nossa segunda capa. Quem é o nosso número 30? Luiz Felipe de Almeida Barcelos Monteiro. Luiz Felipe, fala um oi pra gente. Aê!
Parabéns, então, pessoal. Parabéns a todos os ganhadores. Deriane, já que tá todo mundo aqui, quem ficou, pode colocar 2 bonés meus para sortear também aí. Perfeito. Então vamos sortear 2 bonés. Ó, tem o rosa aqui, mas tem o preto e o azul também. E quem ganhar escolhe a cor que quer. Que chique, pode escolher até a cor. Vamos lá, pronto, vamos pôr na lista agora. Eu quero na lista também. Tá, vamos lá, vamos fazer o sorteio dele. Olha eu dando trabalho, né? Vamos lá. 31. Não, maravilhoso. Muito obrigada. Vamos lá, 31. Luana Figueiredo Arantes. Luana não está na lista dos presentes agora. Não? Então vamos partir para o 25. Só não vou colocar o boné rosa para vocês não tirar print. O 25 é o Williams Pacheco de Almeida. Também não está na nossa lista, na lista dos presentes. Olha, tá vendo? Todo mundo sextou. Opa, então. Vamos sortear mais 2 números, então. Número 19. 19, Luísa Tosta dos Santos. Não está. Então vamos para o 54. Agora eu acho que o 54 já foi sorteado. Já foi, já foi. É o Ailton de novo. É o Ailton. Então vamos lá Mais sortear dois, mais 2 números. Número 8. 8, vamos ver. Rayane Ribeiro. Rayane. Não está. Gente do céu, olha. E o número 72, a Lorena Oliveira do Carmo. Vamos ver, cadê a Lorena? Gente, olha eu atrasando tudo. Não, Bruna, não tá atrasando nada. Eu acho que esses bonés têm que vir para as docentes. Não, deixa a Lorena também não está. Sorteio de novo, D. Pessoal, faz aí corrente de pensamento positivo que vem. Isso, pessoal. Força na peruca aí. Força no pensamento. A Bia tá dando apoio, ó. 55. Será que não saiu 55? Agora todos os números para mim já saíram, né? 55. Tainá de Souza Gavião. Vamos lá. Tainá Gavião tá na lista do Meet. Tainá, fala um oi pra gente. Aê, oi, Tainá é ganhadora do primeiro boné. E agora e o número 18. Vamos ver. E rufem os tambores. Aquele suspense, não, brincadeira. Rafael Aparecido Minuto. Rafael Minuto tá no Meet. Aê, aí, parabéns! Aê. Rafael é ganhador do nosso segundo boné. Segundo boné do nosso sorteio de agora. Mais um sobrevivente, né, com a gente, que não sextou ainda. Bom, pessoal, dos nossos brindes sorteados eram esse. Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores. Agradecer a vocês que ficaram conosco até agora. Agradecer principalmente ao professor Bruno, que veio hoje compartilhar a rotina dele, né, os conhecimentos dele com a gente. Uma palestra aí para mudar os conceitos de vocês sobre um tema aí que tem muitos mitos a respeito. Muito, muito obrigada, professor Bruno. Quero agradecer a professora Thalita, a professora Josiane, né, que não está agora conosco, mas que
participou ativamente para que esse evento pudesse acontecer. Quero agradecer os professores presentes, a professora Beatriz, que está aí conosco, sempre prestigiando, muito obrigada. E só tenho a agradecer que mais um dos nossos eventos foi um sucesso, né? Chegamos ao fim, mas foi um sucesso, uma semana de muito aprendizado, uma semana muito gostosa. E vamos ficando por aqui, pessoal. Muito obrigada. Professora Thalita, gostaria de dizer alguma coisa? Gostaria, vamos, né? A poetisa às vezes baixa, mas vamos lá, pessoal. Gostaria muito de agradecer a confiança de vocês no nosso trabalho, né? Por estarem com a gente durante essa semana toda. Gostaria de dar também um recado muito importante, que o grupo de estudos vai passar por uma nova conformação, e aqueles que tiverem interesse, né, em participar do grupo com a gente ativamente, para trabalhar, para organizar eventos e para aprender, fiquem aí atentos que logo, logo a gente vai compartilhar informações a respeito. O grupo de estudo é feito por nós, professores, para auxiliá-los, mas o grupo é feito para alunos. Quem tem interesse aí, fiquem atentos que logo a gente vai ter novidades a respeito. E, pessoal, vou tá? Assunto que realmente vale a pena discutir. Então, vocês são aí o pontinho fora da curva. Então, obrigada pela presença de vocês. O evento foi feito para vocês, então, obrigada aí por tudo. E já estamos na contagem regressiva para o terceiro, né? Para o ano que vem. Então, obrigadão mesmo, pessoal. Obrigada pela presença, pela participação, porque vale a pena quando se tem um interesse aí do outro lado. Então, boa semana aí, bom feriado para vocês. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Muito Até mais, obrigada. pessoal. Boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.